O suntuoso salão principal da Torre Drummond reluzia sob o brilho opulento de imensos lustres de cristal importados da Europa, refletindo uma atmosfera de extrema riqueza e ostentação. No centro desse cenário extravagante, Arthur Silva movia seu esfregão com uma precisão cirúrgica e silenciosa, mantendo os olhos fixos no reflexo do mármore, Carrara que cobria o piso impecável. Vestido com o uniforme azul marinho desgastado dos funcionários da limpeza, ele parecia invisível para a elite financeira que começava a circular pelo espaço, ostentando joias caríssimas e trajes de alta costura impecáveis. Arthur aceitava aquela invisibilidade social com uma serenidade intrigante e misteriosa. No flanco esquerdo do imenso salão, posicionado estrategicamente sobre um tablado de madeira nobre polida, repousava um magnífico piano de cauda Steinway, fabricado sob encomenda na Alemanha. Aquela obra-prima da engenharia acústica, com seu acabamento em laca negra profunda, era o xodó absoluto do bilionário Thales Drummond, que proibia terminantemente qualquer pessoa de tocar no instrumento. O piano permanecia ali como um símbolo inalcançável de status e erudição. Intocado e protegido por cordões de veludo vermelho que demarcavam uma barreira intransponível para os meros mortais que frequentavam ou trabalhavam naquele suntuoso edifício corporativo, a festa de celebração do 20º aniversário do Grupo Drummond atingia o seu ápice dramático quando Thales Drummond, cercado por investidores estrangeiros e políticos influentes, caminhou até o centro do tablado. Sua postura exalava uma arrogância natural de quem acreditava piamente poder ditar o destino de qualquer ser humano com base no saldo de suas contas bancárias estruturadas. Com uma taça de champanhe cristalino erguida em sua mão direita, o magnata discursava com uma voz potente e carregada de desdém, vangloriando-se de suas conquistas financeiras e da supremacia cultural que sua dinastia supostamente representava no mercado. Ao lado do bilionário, mantendo uma expressão visivelmente desconfortável e distante, estava sua única filha e herdeira legítima, Helena Drummond, cujo olhar inteligente parecia desaprovar silenciosamente o espetáculo de vaidade paternal. Helena era uma mulher de personalidade forte e independente, formada nas melhores universidades de administração do mundo, mas constantemente sufocada pelas ambições e manipulações políticas de seu pai autoritário. Ela observava a multidão de bajuladores com um cansaço profundo, ansiando por uma autenticidade que parecia completamente extinta naquele universo de aparências milimetricamente calculadas e sorrisos falsos corporativos que a cercavam constantemente. Foi nesse exato momento de exaltação egocêntrica que Thales Drummond percebeu a presença silenciosa de Arthur, que continuava a limpar pacientemente uma mancha quase imperceptível perto da base do tablado. O bilionário, cujo teor alcoólico já começava a nublar sua habitual frieza calculista, decidiu transformar o humilde funcionário em alvo de uma piada cruel para entreter seus convidados de elite. Com um sorriso sarcástico desenhado em seus lábios finos, Thales apontou o dedo indicador na direção de Arthur, interrompendo abruptamente o fluxo de seu próprio discurso corporativo para atrair a atenção coletiva daquela plateia refinada. O magnata declarou em tom jocoso que a verdadeira arte pertencia apenas aos escolhidos e desafiou publicamente o homem do esfregão a demonstrar qualquer resquício de sensibilidade artística naquele ambiente requintado. Thales soltou uma gargalhada estrondosa e proferiu a frase que mudaria o destino de todos se aquele simples trabalhador da limpeza fosse capaz de tocar uma melodia decente naquele piano sagrado. Ele seria capaz de lhe entregar a mão de sua própria filha em casamento legítimo. A multidão de aristocratas explodiu em risadas cúmplices, considerando a proposta absurda, uma excelente demonstração de humor aristocrata. Helena sentiu o sangue congelar em suas veias diante da humilhação pública perpetrada por seu pai, que a utilizava levianamente como moeda de troca para uma piada de extremo mau gosto. Suas faces coraram de indignação imediata, e ela abriu a boca para protestar energicamente contra aquela leviandade.
Mas o silêncio repentino que se instalou no grande salão a impediu de pronunciar qualquer palavra. Todos os olhares maliciosos e curiosos da elite financeira se voltaram simultaneamente para o canto esquerdo, onde Arthur Silva permanecia estático, segurando o cabo de alumínio de seu esfregão com uma serenidade assustadora. Longe de demonstrar vergonha, pavor ou ressentimento diante da zombaria generalizada da alta sociedade, Arthur respirou fundo e demonstrou uma dignidade inabalável que desconcertou os observadores mais atentos. Ele caminhou calmamente até o carrinho de limpeza, guardou o esfregão com movimentos precisos e retirou as luvas de borracha amarelas que cobriam suas mãos fortes e surpreendentemente bem cuidadas, com passos firmes e uma postura ereta que contradizia totalmente a submissão esperada de seu cargo subalterno. Ele cruzou a linha de isolamento de veludo vermelho e subiu os degraus de madeira do tablado imponente. Os sussurros de desaprovação e deboche cessaram gradativamente à medida que a figura humilde do trabalhador se aproximava do magnífico Steinway, criando uma atmosfera de expectativa quase mística no ambiente. Thales Drummond mantinha o sorriso sarcástico congelado em seu rosto envelhecido, acreditando firmemente que o funcionário iria apenas passar vergonha ao tocar notas desconexas e barulhentas no valioso instrumento musical alemão. Arthur ignorou completamente a presença e o olhar desdenhoso do bilionário arrogante, concentrando toda a sua atenção mental na imensidão negra da laca e no teclado de marfim reluzente que se estendia diante de si. Ele puxou delicadamente a banqueta de couro nobre, sentou-se com a postura impecável de um veterano dos grandes palcos internacionais e estendeu suas longas mãos sobre as teclas brancas e pretas. Por alguns segundos intermináveis, Arthur permaneceu imóvel, fechando os olhos para se sintonizar com a acústica grandiosa do salão e para silenciar as memórias dolorosas que aquele momento inevitavelmente evocava em seu peito. Helena Drummond, observando-o de uma distância de poucos metros, notou uma transformação radical na aura daquele homem, cuja presença parecia ter crescido substancialmente, dominando inteiramente o espaço físico ao redor. Quando os dedos de Arthur finalmente tocaram o marfim sagrado, o primeiro acorde não foi um erro grotesco, mas sim uma nota profunda, ressonante e perfeitamente executada que reverberou pelas paredes de mármore. Um choque elétrico coletivo pareceu percorrer a espinha dorsal de cada convidado presente, desfazendo instantaneamente os sorrisos de deboche que antes enfeitavam os rostos daquela elite alienada. A melodia inicial era suave e melancólica, introduzindo uma composição complexa que exigia uma técnica absolutamente extraordinária, acessível apenas aos maiores gênios da história da música clássica mundial que já existiram no planeta. A música começou a ganhar velocidade e intensidade dramática, transformando o Salão Drummond em um verdadeiro templo de arte pura e transcendente que hipnotizava a todos os presentes. Os dedos de Arthur moviam-se com uma velocidade inacreditável, quase invisíveis aos olhos humanos, executando arpejos complexos e variações dinâmicas que extraíam do Steinway uma sonoridade rica, poderosa e profundamente emocionante. Era evidente para qualquer um ali que aquele homem não era um amador que arranhava algumas notas decoradas, mas sim um mestre absoluto possuidor de uma alma artística genuína e arrebatadora. Thales Drummond sentiu o copo de champanhe tremer sutilmente em sua mão direita, enquanto sua mente aristocrática tentava processar a reality impossível que se desenrolava diante de seus olhos atônitos. O suor frio começou a brotar em sua testa, substituindo a expressão de deboche por um pavor genuíno ao perceber a armadilha retórica que ele mesmo havia criado com sua promessa insensata. A humilhação que ele planejara infligir ao humilde trabalhador estava ricocheteando com uma força devastadora contra sua própria reputação impecável e contra o orgulho desmedido de seu império financeiro global. Helena Drummond estava completamente paralisada, com os olhos fixos nas mãos do pianista misterioso e o coração batendo em um ritmo acelerado
que ela há muito tempo não experimentava. A música de Arthur parecia dialogar diretamente com as suas angústias mais profundas, transmitindo uma mensagem de resistência, dor e uma nobreza espiritual que contrastava violentamente com a futilidade materialista de seu ambiente familiar. Ela percebeu instantaneamente que aquele homem carregava um segredo monumental e que sua presença ali, disfarçado de funcionário da limpeza, não era uma mera coincidência do destino. A peça musical atingiu o seu clímax técnico e emocional. Uma explosão de notas perfeitamente encadeadas que narravam uma história de perdas terríveis e de uma justiça tardia que se aproximava inexoravelmente. O som preenchia cada centímetro cúbico do arranha-céu corporativo, fazendo vibrar os imensos painéis de vidro que revelavam a linha do horizonte iluminada daquela metrópole indiferente e cinzenta. Arthur tocava com o corpo inteiro, entregando-se completamente à catarse musical, canalizando anos de silêncio forçado e de opressão em uma performance magistral que arrancaria lágrimas dos críticos mais exigentes e severos. Com um último acorde monumental que sustentou a vibração das cordas de aço por longos e intensos segundos, Arthur Silva finalizou a sua apresentação apoteótica e recolheu as mãos lentamente. O silêncio que se seguiu no salão principal da Torre Drummond foi absoluto, denso e quase sufocante, pois ninguém ousava respirar ou quebrar o feitiço estético que havia dominado o ambiente. Os convidados da alta sociedade olhavam uns para os outros em total estado de perplexidade coletiva, incapazes de articular qualquer comentário diante do milagre artístico presenciado. Arthur ergueu-se da banqueta de couro com a mesma calma imperturbável com que havia subido ao tablado, ajeitando discretamente o tecido surrado de seu uniforme azul marinho corporativo. Ele olhou diretamente nos olhos arregalados de Thales Drummond, sustentando o olhar do bilionário com uma firmeza gélida que expressava um desprezo intelectual absoluto pela arrogância daquele homem poderoso. Não havia traço de vaidade no semblante do pianista, apenas a certeza matemática de quem havia desferido o primeiro golpe estratégico em um tabuleiro de xadrez muito maior e complexo. Em seguida, o olhar de Arthur deslocou-se suavemente para Helena Drummond, suavizando-se por uma fração de segundo ao notar a admiração sincera e o espanto gravados nos olhos expressivos da jovem herdeira. Ele fez uma leve e elegante reverência aristocrática direcionada exclusivamente a ela. Um gesto sutil que denunciava uma educação refinada que nenhum trabalhador braçal comum possuiria em circunstâncias normais de vida. Esse detalhe crucial não passou despercebido por Helena, que sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao compreender que o jogo de poder estava apenas começando entre eles. Alguns investidores estrangeiros, ignorando a óbvia tensão política familiar que se instalara no palco, começaram a aplaudir timidamente, maravilhados com o virtuosismo técnico inegável que haviam acabado de testemunhar de graça. Os aplausos isolados logo ganharam a adesão de outros presentes, criando um burburinho ensurdecedor que forçou Thales Drummond a forçar um sorriso amarelo e artificial para tentar conter o desastre completo de relações públicas. O bilionário acenou para a segurança privada da empresa, ordenando discretamente através de gestos rudes que removessem o pianista genial dali antes que a situação saísse totalmente de controle. Arthur Silva não esperou que os seguranças armados se aproximassem para tocá-lo. Ele desceu do tablado com passos medidos, mantendo sua aura de superioridade moral intacta diante da multidão atônita. Caminhou de volta ao seu carrinho de limpeza, recolocou as luvas de borracha amarelas e empurrou o objeto de trabalho em direção às portas de serviço dos fundos do salão. A elite financeira abria caminho espontaneamente para ele passar, olhando-o agora não mais com desdém ou indiferença fria, mas com uma mistura complexa de temor reverencial e curiosidade obsessiva avassaladora. Helena Drummond acompanhou com o olhar a silhueta do trabalhador sumir pelo corredor escuro de serviço, sentindo que sua vida aristocrática e previsível havia mudado irrevogavelmente naquela noite festiva.
Ela ignorou as tentativas desesperadas de seu pai de reatar o discurso corporativo e se afastou da roda de conversas da alta sociedade, determinada a descobrir a verdadeira identidade de Arthur. Dentro de sua mente ágil, uma certeza absoluta começava a se cristalizar. Aquele homem misterioso e genial não estava ali por acaso, e a piada de seu pai traria consequências devastadoras. Enquanto a festa tentava recuperar o seu ritmo artificial de celebração, Thales Drummond apertava os punhos com tanta força que os nós de seus dedos ficaram completamente brancos de pura raiva contida. Ele sabia que sua promessa pública de casamento, mesmo proferida em tom de deboche irresponsável, circularia rapidamente pelos tabloides de fofoca e círculos financeiros da alta sociedade, arranhando sua imagem pública de homem infalível. O ódio profundo que ele sentiu por Arthur Silva naquele instante acendeu um sinal de alerta em seu cérebro calculista, impulsionando-o a planejar uma destruição imediata daquele funcionário insolente. O dia seguinte à memorável festa de aniversário do Grupo Drummond começou sob uma atmosfera de extrema tensão nos andares mais altos da imponente torre corporativa, onde o silêncio pesado denunciava o humor terrível do patriarca. Thales Drummond andava de um lado para o outro em seu imenso escritório presidencial com as paredes de vidro, que ofereciam uma visão panorâmica e fria da metrópole lá fora. O bilionário não conseguia esquecer a humilhação pública que sofrera diante de seus convidados mais importantes e influentes. Sentindo que o eco daquela maldita melodia, executada pelo humilde faxineiro, ainda zombava de sua autoridade. Diante da mesa de ébano maciço, o seu assistente executivo de extrema confiança, Igor Vance, permanecia imóvel com uma postura rígida, aguardando as ordens drásticas de seu chefe enfurecido. Thales despejou sua raiva contida em palavras ríspidas, ordenando a demissão imediata de Arthur Silva sem qualquer direito a justificativas formais e exigindo que o nome daquele homem fosse completamente banido do mercado de trabalho. O magnata queria não apenas o desemprego do trabalhador atrevido, mas desejava arruinar sua dignidade pessoal, transformando-o em um exemplo vivo para qualquer outro funcionário subalterno que ousasse desafiar a soberania da família Drummond naquele edifício. Igor assentiu prontamente com a cabeça e recolheu os documentos digitais antes de se dirigir ao subsolo da empresa, onde ficavam localizados os vestiários e a administração do setor de limpeza geral. Ao encontrar Arthur Silva, que guardava calmamente seus pertences pessoais em um armário de metal desgastado pelo tempo, o assistente adotou uma postura imponente e proferiu as ameaças corporativas com uma frieza calculada. Para a surpresa desconfortável de Igor, o ex-faxineiro não demonstrou o menor sinal de desespero ou tristeza, limitando-se a assinar a rescisão contratual com uma caligrafia aristocrática incrivelmente firme e sofisticada que poucos possuíam. Arthur olhou nos olhos do assistente executivo e disse que os impérios construídos sobre a mentira e a opressão tendem a desmoronar muito mais rápido do que os seus orgulhosos fundadores imaginam. Suas palavras calmas e pausadas possuíam um peso enigmático que fez Igor recuar sutilmente, sentindo um arrepio involuntário na espinha diante daquela audácia inabalável, sem proferir mais nenhuma palavra defensiva. O virtuoso pianista recolheu sua jaqueta antiga e caminhou em direção à saída de serviço, deixando para trás um rastro de dúvidas profundas na mente do funcionário administrativo, que pressentia algo muito perigoso no ar daquela manhã cinzenta. Ao atravessar as portas de vidro giratórias da recepção monumental, Arthur sentiu a brisa fresca da manhã tocar seu rosto, trazendo uma sensação indescritível de libertação e de alívio profundo. Ele olhou para trás uma última vez, contemplando a fachada espelhada do imenso arranha-céu que representava a opulência desmedida e a corrupção institucional da dinastia Drummond. Aquele uniforme azul marinho que ele vestira com orgulho profissional durante tanto tempo agora era apenas uma lembrança do passado. Uma pele antiga da qual ele se desfazia para assumir novamente sua verdadeira identidade como o legítimo herdeiro de um legado tecnológico e artístico roubado
sozinho em seu imenso gabinete presidencial. Thales Drummond acendeu um charuto cubano caro e tentou acalmar os batimentos acelerados de seu coração, consumido por uma paranoia crescente e incômoda. O bilionário orgulhoso não conseguia afastar a incômoda sensação de que a execução magistral daquela peça musical complexa na noite anterior não tinha sido um mero golpe de sorte de um funcionário comum. Havia algo no olhar firme e na postura refinada daquele faxineiro que ativava seus alarmes mais profundos de sobrevivência corporativa, fazendo-o recordar vagamente de fantasmas do passado que ele acreditava ter enterrado definitivamente 2 décadas atrás, para garantir que nenhum segredo obscuro do passado viesse à tona. Thales pegou o telefone de linha direta segura e convocou o chefe de sua segurança privada, Rodolfo Cruz, um homem implacável conhecido por resolver problemas corporativos complexos de forma extremamente violenta. O magnata ordenou que Rodolfo colocasse Arthur Silva sob vigilância constante de 24 horas, exigindo relatórios detalhados sobre cada passo, cada contato e cada local que o ex-funcionário visitasse na cidade. Thales queria ter a certeza absoluta de que aquele pianista genial seria esmagado socialmente antes que pudesse representar qualquer ameaça real ao seu império financeiro global. Enquanto isso, no escritório do Departamento de Auditoria Interna, Helena Drummond ignorava completamente as planilhas financeiras rotineiras para se concentrar exclusivamente na busca de informações sobre o misterioso funcionário demitido. Ela acessou o sistema de recursos humanos da empresa utilizando suas credenciais de herdeira e começou a esquadrinhar o histórico de contratação de Arthur Silva, procurando por qualquer pista que explicasse seu talento extraordinário. Para o seu crescente espanto, a ficha profissional do homem era extremamente escassa e parecia ter sido preenchida com dados genéricos, levantando sérias suspeitas de que aquela identidade simples, na verdade, ocultava um passado muito mais complexo. Determinada a desvendar o enigma por trás daquele olhar sereno e daqueles dedos milagrosos, Helena convocou o gerente de contratações, Marcos Lemos, para uma conversa confidencial em sua sala privativa. O homem demonstrou um nervosismo evidente ao ser questionado sobre o processo de admissão de Arthur, desviando o olhar constantemente e gaguejando ao tentar explicar como um gênio da música erudita havia sido alocado na equipe de limpeza braçal. Helena percebeu imediatamente que havia uma rede de silêncio e de segredos corporativos protegendo a verdadeira origem daquele funcionário, indicando que a alta administração do Grupo Drummond sabia perfeitamente quem ele era. Após a saída apressada do gerente assustado, Helena aprofundou sua busca nos servidores digitais mais antigos da companhia, utilizando códigos de programação avançados que ela mesma havia desenvolvido durante seus anos de especialização acadêmica no exterior. Ela procurava por qualquer transação financeira atípica ou acordos judiciais antigos que pudessem estar vinculados ao recrutamento de funcionários de nível operacional com restrições severas de publicidade. Cada clique no teclado revelava camadas de criptografia pesada, instaladas deliberadamente pelo setor de segurança da informação. Um indício claro de que a verdade sobre Arthur Silva estava protegida por barreiras virtuais quase intransponíveis para um funcionário comum da empresa. Percebendo que as respostas definitivas não seriam encontradas facilmente no ambiente virtual monitorado, Helena decidiu descer até os arquivos físicos desativados localizados no subsolo profundo da torre, ignorando a poeira espessa e o calor sufocante do ambiente fechado. Entre pastas de papelão amareladas pelo tempo e documentos esquecidos, ela encontrou um antigo relatório de auditoria confidencial datado de 20 anos atrás, que continha menções frequentes ao sobrenome Silva associado ao desenvolvimento tecnológico original. O documento apresentava rasuras óbvias e páginas inteiras arrancadas criminosamente, o que confirmou as piores suspeitas da jovem sobre os métodos obscuros utilizados por seu pai. Ao analisar os fragmentos restantes daquele relatório técnico mutilado, Helena identificou diagramas matemáticos complexos e especificações de engenharia acústica
que revolucionaram o processamento de sinais digitais no início do século XXI. Aquela era a tecnologia exata que impulsionara o Grupo Drummond ao estrelato global. Mas o nome do verdadeiro inventor havia sido sistematicamente apagado de todos os registros oficiais de patentes comerciais. A jovem sentiu uma profunda náusea intelectual ao compreender que a imensa fortuna de sua família e o seu próprio estilo de vida luxuoso foram construídos sobre o roubo descarado da propriedade intelectual alheia. Enquanto a jovem herdeira iniciava sua investigação secreta na torre, Arthur caminhava pelas ruas movimentadas do bairro operário onde residia temporariamente, mantendo a cabeça erguida e os pensamentos focados em seus objetivos maiores. Sua pequena casa de fundos era humilde, mas guardava em seu interior uma organização impecável que refletia sua mente disciplinada e sua formação intelectual rigorosa. Ele se aproximou de uma velha escrivaninha de madeira maciça, abriu uma gaveta oculta por um fundo falso e retirou de lá um antigo telefone criptografado de alta tecnologia, que mantivera desligado por quase 2 longas décadas de exílio voluntário. Arthur ligou o aparelho e discou um número memorizado com precisão cirúrgica, aguardando pacientemente até que uma voz idosa e trêmula atendeu do outro lado da linha telefônica segura. O homem se identificou, usando seu verdadeiro sobrenome familiar, e informou ao seu interlocutor, o veterano advogado Dr. Samuel, que o momento exato de iniciar a segunda fase do plano estratégico havia finalmente chegado após anos de espera. O velho jurista chorou de emoção ao ouvir a voz de seu antigo pupilo, confirmando que todos os documentos confidenciais sobre as fraudes financeiras históricas praticadas por Thales Drummond estavam devidamente guardados e prontos. A conversa estendeu-se por alguns minutos cruciais, durante os quais Arthur relembrou a injustiça cometida contra seu falecido pai, que fora o verdadeiro criador do algoritmo de compressão de áudio digital que gerou a fortuna bilionária do Grupo Drummond. Thales havia roubado a patente tecnológica por meio de um contrato fraudulento e de ameaças físicas severas, empurrando a família de Arthur para a miséria e para o esquecimento social completo. Agora, com a arrogância do bilionário exposta diante da alta sociedade, o tabuleiro estava perfeitamente configurado para que o legítimo herdeiro reivindicasse não apenas a fortuna roubada, mas a honra de sua linhagem destruída. O Dr. Samuel alertou Arthur sobre os perigos iminentes dessa nova fase, lembrando que Thales Drummond controlava juízes, policiais de alto escalão e veículos de comunicação de massa que fariam de tudo para abafar o escândalo financeiro. O velho advogado insistiu que eles precisavam agir com uma precisão matemática absoluta, utilizando os canais internacionais de arbitragem de patentes para evitar a interferência corrupta do poder político local que o magnata dominava com mãos de ferro. Arthur ouviu os conselhos de seu mentor com uma serenidade granítica, garantindo que cada movimento futuro já havia sido calculado meticulosamente durante seus longos anos de silêncio observador. Após encerrar a chamada telefônica encriptada, Arthur guardou o dispositivo eletrônico de segurança e espalhou sobre a mesa de madeira uma série de microfilmes originais que continham as assinaturas autênticas de seu pai e os códigos-fonte primários da tecnologia usurpada. Ele examinou cada linha de dados com uma nostalgia dolorosa, lembrando-se das noites em que via seu pai trabalhar exaustivamente no laboratório caseiro, movido pelo puro amor à ciência e à música de vanguarda. Aqueles pequenos pedaços de película fotográfica guardavam a chave definitiva para a destruição legal do Império Drummond e seriam apresentados no momento mais oportuno do embate. Com o coração angustiado pela descoberta da provável desonestidade paterna, Helena guardou cópias dos documentos rasurados em sua bolsa de couro e tomou uma decisão audaciosa que mudaria sua vida para sempre. Ela decidiu ignorar os avisos de segurança de seu pai e ir pessoalmente atrás de Arthur Silva no endereço periférico constante em sua ficha de demissão recente. Ela precisava ouvir a verdade diretamente da boca daquele homem que conseguia transformar a dor humana em arte pura por meio das teclas de um piano.
Mesmo sabendo que essa atitude representava uma perigosa traição contra sua própria família poderosa, Helena dirigiu seu automóvel de luxo em direção à periferia industrial da cidade, observando a paisagem urbana transformar-se radicalmente à medida que se afastava dos espelhados arranha-céus do centro financeiro internacional. Os bairros nobres e arborizados deram lugar a ruas estreitas, repletas de casas simples, com fachadas desgastadas e comércios populares barulhentos que transbordavam uma vitalidade humana genuína que ela nunca encontrara em seu meio social aristocrático. Sentindo uma mistura complexa de ansiedade e determinação ética, ela estacionou o veículo em uma rua residencial tranquila. Ajustou seu casaco elegante e caminhou decididamente em direção à numeração indicada na ficha de cadastro profissional. Em sua residência simples, Arthur guardou o telefone criptografado e sentou-se diante de uma pequena mesa, observando através da janela a tarde que caía suavemente sobre as casas humildes do bairro operário. Ele sabia perfeitamente que a curiosidade intelectual e o senso de justiça inato de Helena a levariam até ali mais cedo ou mais tarde, pois ele havia estudado detalhadamente o perfil psicológico da jovem herdeira durante seus anos de observação silenciosa na torre corporativa. A primeira peça do seu complexo plano de xadrez financeiro havia sido movida com absoluto sucesso, e o confronto inevitável de verdades estava prestes a começar. A pouca distância dali, ocultos no interior de um veículo utilitário com vidros totalmente escurecidos, dois homens contratados por Rodolfo Cruz observavam os movimentos de Helena com extrema atenção através de lentes fotográficas potentes. Os capangas de Thales Drummond ficaram imediatamente surpresos ao verem a própria filha do bilionário entrar na zona periférica para se encontrar com o ex-faxineiro recém-demitido da corporação. O líder dos vigilantes pegou o radiotransmissor de alta frequência e informou imediatamente a central de segurança sobre a inesperada e comprometedora presença da herdeira no local de monitoramento, desencadeando uma nova e perigosa reviravolta nos bastidores daquele conflito familiar. O crepúsculo avermelhado começava a pintar o céu da periferia enquanto Helena Drummond caminhava lentamente pela calçada irregular que levava à residência de Arthur Silva. Vestindo roupas simples para não atrair atenção excessiva, a jovem sentia o coração bater com uma intensidade incomum, dividida entre o medo do desconhecido e a necessidade urgente de descobrir a verdade subjacente. A atmosfera vibrante daquele bairro operário, com crianças correndo livremente e vizinhos conversando nas calçadas, contrastava violentamente com a frieza artificial dos condomínios de luxo onde ela passara toda a sua juventude aristocrática e protegida. Ao parar diante do portão de ferro ligeiramente enferrujado, ela hesitou por alguns segundos antes de erguer a mão trêmula e bater firmemente na madeira da porta principal. Para sua surpresa imediata, a porta se abriu quase que instantaneamente, revelando a figura alta e imponente de Arthur, que já não exibia o semblante cansado de um funcionário subalterno. Ele vestia uma camisa de algodão branca perfeitamente limpa e calças escuras simples, mantendo uma postura tão elegante que parecia estar recebendo uma convidada de honra em um palácio europeu de alto nível social. Sem manifestar qualquer espanto ou indignação com a visita inesperada da herdeira do Império Drummond, Arthur fez um gesto nobre com a mão direita e a convidou formalmente a entrar em seu lar. O interior da residência humilde impressionou Helena pela organização impecável e pelo silêncio reconfortante que reinava em todos os cômodos bem iluminados. Em vez de móveis luxuosos ou aparelhos eletrônicos caros, as paredes estavam repletas de estantes de madeira, repletas de livros clássicos de filosofia, partituras musicais antigas amareladas pelo tempo e complexos manuais técnicos de engenharia de áudio digital de última geração. Helena aceitou a cadeira de madeira oferecida e sentou-se devagar, sentindo uma mistura profunda de respeito e curiosidade intelectual que a impedia de iniciar o diálogo de forma agressiva. Ela quebrou o silêncio inicial
afirmando que precisava de respostas verdadeiras sobre a performance genial da noite anterior e sobre a sua verdadeira identidade oculta. Arthur serviu 2 xícaras de chá aromático com uma calma cirúrgica, sentou-se à sua frente e fixou seus olhos escuros e penetrantes na jovem herdeira, preparando-se para revelar um passado doloroso que fora sepultado sob mentiras corporativas bem estruturadas. Com uma voz grave e pausada, o pianista explicou que seu verdadeiro nome era Arthur Silva Mendes e que ele era o filho único de Roberto Mendes, um cientista brilhante e pianista clássico amador. Há 20 anos, Roberto trabalhava exaustivamente em um pequeno laboratório independente, movido pelo sonho sincero de revolucionar a fidelidade do áudio digital e democratizar o acesso à alta cultura musical. O cientista passava noites em claro combinando equações matemáticas avançadas com os princípios acústicos mais puristas da música erudita tradicional, buscando criar um algoritmo perfeito que preservasse a alma de cada instrumento musical reproduzido. Após anos de sacrifícios financeiros extremos e dedicação absoluta, Roberto Mendes finalmente conseguiu patentear uma tecnologia revolucionária de compressão de dados que mudaria permanentemente a indústria fonográfica global de entretenimento. Foi nesse período de celebração familiar ingênua que o jovem e ambicioso empresário Thales Drummond surgiu na vida deles. Apresentando-se falsamente como um investidor, anjo visionário e filântropo interessado em financiar a expansão comercial daquela descoberta inovadora, com falsas promessas de parceria igualitária e de respeito mútuo ao gênio científico de Roberto, Thales conquistou a confiança cega daquela família honesta e desprotegida do mercado financeiro. No entanto, a verdadeira e sombria intenção de Thales Drummond era inteiramente predatória e visava a apropriação indébita e total daquela mina de ouro tecnológica sem pagar as devidas compensações financeiras legais. Utilizando uma equipe de advogados corporativos inescrupulosos e altamente pagos, o futuro bilionário manipulou cláusulas contratuais complexas, escritas em letras minúsculas, e forjou assinaturas cruciais em documentos de transferência de direitos de patentes internacionais. Em um golpe jurídico devastador e milimetricamente planejado, Thales desovou a família Mendes de suas próprias criações intelectuais, registrando a tecnologia revolucionária exclusivamente sob o nome do recém-criado Grupo Drummond Corporativo. Quando Roberto Mendes tentou contestar judicialmente o roubo de sua propriedade intelectual, ele deparou-se com uma barreira intransponível de corrupção sistêmica, promovida pelo poder financeiro esmagador de Thales Drummond. O empresário inescrupuloso comprou o silêncio de peritos técnicos judiciais, chantageou testemunhas essenciais e utilizou sua crescente influência política na alta sociedade para arquivar permanentemente todos os processos legais legítimos abertos pela família lesada. Arruinado financeiramente pelas despesas judiciais sufocantes e profundamente deprimido com a traição moral covarde sofrida, o pai de Arthur sofreu um colapso cardíaco fulminante e faleceu precocemente em extrema miséria material. Helena ouvia o relato assustador com as mãos cobrindo a boca, enquanto lágrimas sinceras de horror e de profunda vergonha familiar começavam a rolar silenciosamente por suas bochechas pálidas. Ela finalmente compreendia a origem sombria de toda a opulência material que a cercara desde a infância e o motivo pelo qual seu pai guardava o Steinway como um troféu de guerra perverso contra a arte e a ciência legítimas. A verdade nua e crua exposta por Arthur destruía completamente a imagem idealizada de seu progenitor heróico, revelando um criminoso corporativo frio e calculista oculto atrás de ternos sob medida caríssimos. Com a voz embargada pela emoção dolorosa, a jovem herdeira olhou nos olhos do pianista e perguntou o motivo pelo qual ele havia se rebaixado voluntariamente a trabalhar como faxineiro braçal, justamente no coração da empresa de seu maior inimigo mortal. Arthur respondeu com um sorriso enigmático e brilhante, explicando que a invisibilidade social proporcionada pelo uniforme azul marinho era a cobertura tática perfeita para executar uma investigação estratégica
de longo prazo, sem levantar suspeitas do setor de segurança interna da Corporação de Tecnologia. O ambiente corporativo da torre era o seu verdadeiro campo de batalha de xadrez analítico. Durante os longos anos em que recolheu o lixo dos escritórios executivos e limpou as mesas de reuniões da alta diretoria, Arthur utilizou sua inteligência analítica superior para observar as rotinas diárias e mapear as imensas vulnerabilidades contábeis do Império Drummond. Ele memorizou senhas de acesso descartadas descuidosamente por diretores arrogantes. Identificou padrões recorrentes de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e coletou registros físicos essenciais de fraudes fiscais sistemáticas que os auditores jamais conseguiriam detectar. O humilde faxineiro havia se transformado silenciosamente no observador mais perigoso e letal que aquela torre corporativa abrigava em suas entranhas de concreto. A admiração de Helena por Arthur transformou-se gradativamente em um sentimento profundo e magnético que ela nunca havia experimentado por nenhum homem de seu círculo social aristocrático. Diante dela não estava um vingador cego movido pelo ódio destrutivo, mas sim um estrategista de mente brilhante que agia guiado por um senso inabalável de justiça e de dignidade humana essencial. Ela percebeu que as linhas do destino de ambos estavam entrelaçadas de forma irrevogável e sentiu o desejo urgente de se aliar àquela causa nobre. Mesmo sabendo que essa escolha ética significaria uma dolorosa ruptura com seu pai tirânico, Arthur notou a angústia ética estampada no rosto expressivo da herdeira e falou com doçura que ela não precisava carregar o fardo terrível dos pecados cometidos por Thales Drummond no passado. O pianista enfatizou que o caráter de um indivíduo é moldado por suas próprias escolhas conscientes no presente e não pelo sobrenome aristocrático ou pela herança material que ele carrega de sua família. Suas palavras sábias funcionaram como um bálsamo reconfortante na alma atormentada de Helena, fortalecendo sua determinação inabalável de buscar a verdade doa a quem doer, independentemente das consequências políticas devastadoras que viriam. Aproximando-se da mesa de madeira simples, onde repousavam os microfilmes originais e as patentes históricas, Helena estendeu a mão direita e tocou suavemente os dedos de Arthur de maneira terna. Aquele contato físico sutil gerou uma eletricidade magnética imediata que envolveu os dois jovens em uma atmosfera de profunda intimidade e de mútuo reconhecimento emocional de almas. Pela primeira vez em suas vidas marcadas por perdas e solidão forçada, ambos sentiram que haviam encontrado um porto seguro verdadeiro no meio daquela tempestade de intrigas e corrupção que ameaçava destruir tudo ao redor deles. Com um olhar carregado de doçura e cumplicidade nascente, Helena sorriu timidamente e lembrou Arthur sobre a promessa pública e absurda feita por seu pai durante a festa luxuosa de aniversário corporativo. Ela perguntou em tom leve se ele realmente pretendia cobrar aquela proposta de casamento ridícula caso conseguisse desmascarar completamente o império criminoso de Thales Drummond diante de toda a sociedade. Arthur respondeu com um brilho divertido em seus olhos escuros, afirmando que uma promessa de casamento, proferida por um bilionário orgulhoso, possui um valor jurídico e estratégico imenso que ele saberia utilizar com absoluta maestria. Enquanto os dois conversavam de forma íntima no interior da pequena casa de fundos, a audição aguçada de Arthur percebeu o som quase imperceptível de passos abafados no quintal de terra batida exterior. O pianista manteve a sua calma granítica habitual, fazendo um sinal silencioso com o dedo indicador sobre os lábios para que Helena permanecesse totalmente imóvel e em silêncio absoluto na cadeira de madeira. Ele caminhou sutilmente até a janela lateral. Afastou uma fresta da cortina de tecido barato e confirmou suas piores suspeitas técnicas sobre o monitoramento constante ordenado pelo bilionário. Dois homens corpulentos vestidos com jaquetas escuras e portando equipamentos fotográficos profissionais de longo alcance vigiavam a residência de maneira ostensiva, registrando cada detalhe daquele encontro clandestino entre os jovens.
Arthur compreendeu imediatamente que Rodolfo Cruz já havia iniciado a operação de cerco tático, ordenando o monitoramento de seus passos, e que a segurança física de Helena corria perigo iminente por se aliar à sua causa legítima. Longe de demonstrar medo ou hesitação covarde, o estrategista gênio, começou a formular mentalmente uma contraofensiva espetacular para neutralizar os espiões de seu inimigo, sem causar pânico social. Ele retornou para o centro da sala e informou Helena sobre a vigilância externa, armada com uma serenidade que acalmou os batimentos cardíacos acelerados da jovem herdeira assustada. Arthur explicou que o medo é a arma principal utilizada pelos tiranos para subjugar as mentes mais fracas e que a melhor resposta contra a opressão é agir com inteligência matemática superior. Com um plano cirúrgico traçado em poucos segundos de silêncio meditativo, ele orientou Helena a deixar a residência pelos fundos, utilizando um beco residencial escuro e seguro que levava diretamente à avenida principal iluminada. Helena levantou-se da cadeira de madeira. Segurou firmemente as mãos de Arthur e olhou profundamente em seus olhos escuros com uma determinação ética inabalável que selou o pacto definitivo entre eles. Ela prometeu que utilizaria seu acesso privilegiado aos servidores centrais do Grupo Drummond para coletar as provas digitais remanescentes necessárias que confirmassem o roubo histórico da patente tecnológica inovadora de seu pai. A herdeira estava disposta a sacrificar sua posição de privilégio social na alta sociedade em nome da justiça histórica e da dignidade daquele homem genial que havia conquistado seu respeito absoluto e sua admiração profunda. Arthur acompanhou-a até a saída dos fundos da residência humilde, observando com atenção cada movimento da jovem, enquanto ela se esgueirava com agilidade pelo corredor estreito e seguro que levava à liberdade urbana. O estrategista sentia que o tabuleiro de xadrez financeiro estava se tornando cada vez mais complexo e perigoso, com peças sentimentais valiosas sendo inseridas diretamente no centro do embate contra o bilionário arrogante. Ele respirou o ar fresco da noite periférica, fechou a porta de madeira pesada e retornou para sua mesa de trabalho, focado em traçar os próximos movimentos matemáticos de sua vingança judicial implacável. O silêncio do cômodo foi quebrado novamente quando Arthur ligou o computador portátil modificado, conectado a uma rede virtual privada e altamente criptografada que impedia qualquer rastreamento digital. 2 espiões externos corporativos. Seus dedos ágeis, os mesmos que haviam extraído melodias celestiais do magnífico piano Steinway, agora digitavam linhas de código complexas para ativar uma varredura de segurança contra os dispositivos de escuta instalados ao redor. A batalha pela verdade e pela justiça histórica havia superado os limites da torre, transformando aquela humilde residência periférica no quartel-general de uma revolução legal iminente contra o império financeiro da família Drummond. Ao longe, os 2 vigilantes contratados por Rodolfo Cruz continuavam com as lentes apontadas para a fachada escura da casa de fundos, inteiramente alheios ao fato tático de que a herdeira já havia escapado ilesa de seu cerco operacional. Os capangas acreditavam ingenuamente que mantinham o controle total da situação periférica, sem desconfiar que estavam lidando com um mestre da estratégia analítica capaz de antecipar cada movimento rudimentar de seus oponentes corporativos. A noite avançava fria e silenciosa na periferia industrial, selando o início de uma perigosa aliança ética que abalaria as estruturas mais profundas do Império Drummond. O magnata Thales Drummond espumava de raiva contida dentro de seu escritório presidencial ao receber as imagens nítidas enviadas por seus espiões particulares naquela madrugada fria. As fotografias revelavam sua única herdeira, Helena, conversando de maneira íntima com o ex-faxineiro Arthur Silva na modesta residência localizada na periferia industrial da cidade. Aquela aproximação inesperada representava uma traição imperdoável aos olhos do orgulhoso bilionário, que não admitia contestação à sua autoridade absoluta dentro ou fora dos limites de sua imensa corporação multinacional de tecnologia.
Thales esmurrou a mesa de ébano com violência. Sem hesitar um único segundo, o empresário ordenou que Rodolfo Cruz mobilizasse sua equipe de segurança mais implacável para desferir um golpe punitivo severo contra o reduto do trabalhador atrevido. A ordem era clara e direta: destruir completamente a habitação humilde de Arthur e espalhar o terror psicológico entre os moradores daquela comunidade pacata para isolar o inimigo socialmente. Thales acreditava erroneamente que a violência bruta seria suficiente para subjugar o espírito do músico gênio e forçar sua filha a retornar arrependida para o controle rígido da dinastia familiar aristocrática. Os capangas partiram imediatamente. Passava da meia-noite quando 3 veículos utilitários pretos cortaram as ruas silenciosas do bairro operário em alta velocidade, parando abruptamente diante do portão de ferro da residência de Arthur. Homens encapuzados e armados com bastões metálicos desceram rapidamente, quebrando as janelas de vidro e arrombando a porta principal com violência desmedida sob as ordens de Rodolfo Cruz. O barulho ensurdecedor acordou a vizinhança trabalhadora, que assistia impotente e aterrorizada através das frestas das cortinas, enquanto os criminosos corporativos vandalizavam o espaço sagrado, destruindo livros raros e rasgando partituras musicais históricas com total desdém. No entanto, o plano violento de Thales Drummond falhou em seu objetivo principal, pois Arthur Silva havia antecipado com precisão cirúrgica a reação brutal do bilionário orgulhoso. O estrategista gênio já havia retirado todos os seus documentos confidenciais, microfilmes originais e equipamentos eletrônicos de segurança, poucas horas antes do ataque covarde acontecer na periferia. Ele assistia à destruição de sua antiga moradia através de uma câmera de segurança camuflada em um poste de iluminação pública próximo, mantendo uma calma impressionante enquanto analisava as faces dos agressores para identificá-los formalmente perante as autoridades judiciais competentes. Abrigado temporariamente no antigo escritório do experiente advogado Dr. Samuel, localizado em uma região central discreta da metrópole, Arthur começou a organizar as peças finais de sua complexa contraofensiva jurídica. O ambiente seguro cheirava a pergaminho e café fresco, oferecendo o refúgio perfeito para que o pianista genial se concentrasse inteiramente na compilação dos dados financeiros roubados, usando um computador portátil com criptografia militar avançada. Ele acessou os arquivos ocultos que havia extraído pacientemente do sistema central do Grupo Drummond durante seus anos de serviço invisível como funcionário da limpeza braçal. Os dados estruturados revelavam um esquema monumental de lavagem de dinheiro e evasão fiscal sistemática que operava há mais de 2 décadas sob o comando direto de Thales Drummond. Arthur organizou os relatórios contábeis em pastas digitais perfeitamente indexadas, cruzando as transferências bancárias ilegais feitas para paraísos fiscais com os contratos forjados que lesaram diversas empresas parceiras. No passado, cada linha de código financeiro representava uma prova irrefutável de criminalidade corporativa que os peritos da Polícia Federal jamais conseguiriam ignorar, transformando o antigo dossiê em uma arma jurídica letal contra o império decadente do magnata arrogante. Enquanto isso, na mansão fortificada da família Drummond, Helena enfrentava o seu próprio calvário psicológico após ser confrontada rudemente por seu pai sobre sua visita secreta à periferia. Thales havia confiscado seus dispositivos de comunicação eletrônica e limitado sua movimentação interna, acreditando que poderia quebrar a determinação ética de sua única herdeira legítima através do isolamento residencial forçado. O bilionário subestimou gravemente a inteligência e a coragem de sua filha, que utilizou um antigo terminal de acesso esquecido no porão da mansão para se conectar secretamente ao servidor central da empresa, naquela mesma noite, navegando com destreza pelas camadas mais profundas e protegidas da intranet corporativa. Helena conseguiu localizar os arquivos digitais originais da patente tecnológica roubada de Roberto Mendes. Os documentos continham os metadados primários intocados
que comprovavam a autoria legítima do pai de Arthur sobre o revolucionário algoritmo de compressão acústica digital utilizado globalmente pela companhia. Com as mãos trêmulas de indignação e alívio, a jovem copiou os registros essenciais para uma unidade de memória externa camuflada. Sabendo que aquele arquivo específico seria a peça que faltava para desmoronar a defesa jurídica de seu pai nos tribunais. A herdeira compreendeu que a batalha que se avizinhava não seria apenas uma disputa por direitos autorais ou uma simples revanche pessoal entre dois homens orgulhosos do mercado. Era uma guerra total por justiça histórica, dignidade humana e pela purificação de um legado familiar que havia sido manchado pelo sangue e pelas lágrimas de inventores honestos. Guardando o dispositivo eletrônico de segurança junto ao peito, Helena começou a planejar sua fuga da mansão vigiada. Determinada a entregar pessoalmente as provas definitivas nas mãos de Arthur, custasse o que custasse, para sua integridade física social. No escritório central discreto, o experiente Dr. Samuel examinava os relatórios financeiros compilados por Arthur com uma expressão de absoluto espanto mesclado com profunda admiração profissional. O velho jurista, que já havia enfrentado os advogados mais poderosos do país, admitiu que nunca tinha visto um trabalho de auditoria contábil tão perfeito e minucioso realizado por um único indivíduo isolado. Arthur ouvia os elogios de seu mentor em silêncio absoluto, mantendo os olhos fixos na tela do computador portátil enquanto calibrava os parâmetros do ataque legal que pretendia desferir nos próximos dias de trabalho estratégico. O advogado explicou que a melhor estratégia processual seria protocolar a denúncia formal simultaneamente na Comissão de Valores Mobiliários Internacional e no Tribunal de Arbitragem de Patentes de Genebra. Essa manobra jurídica complexa evitaria que Thales Drummond utilizasse sua vasta rede de influência política e suborno de magistrados locais para engavetar as acusações gravíssimas de fraude financeira. Ao internacionalizar o litígio de marcas e patentes, eles forçariam o grupo Drummond a responder perante instâncias neutras e severas, onde o poder do dinheiro do bilionário arrogante perderia completamente sua eficácia protetora tradicional de mercado. Arthur assentiu prontamente com a cabeça, demonstrando uma compreensão total dos riscos inerentes àquela investida audaciosa contra o núcleo duro do poder econômico nacional. Ele sabia perfeitamente que a destruição física de sua antiga moradia na periferia industrial era apenas o primeiro sinal claro de que Thales estava disposto a cruzar qualquer linha legal para se proteger. O conflito havia escalado definitivamente de uma piada arrogante de salão para uma batalha sangrenta pela sobrevivência jurídica e pela honra histórica de sua família destruída, exigindo dele uma precisão de movimentos quase matemática. As memórias de seu falecido pai trabalhando exaustivamente sob a luz fraca daquela lâmpada antiga serviam como combustível espiritual inesgotável para manter a mente de Arthur focada no objetivo final. O pianista gênio não buscava o enriquecimento pessoal ilícito ou a fama barata dos tabloides de fofoca, mas desejava apenas que o nome de Roberto Mendes fosse restituído ao seu devido lugar de honra na história da ciência acústica mundial. Ele acariciou as teclas de um pequeno teclado eletrônico de ensaio que estava sobre a mesa, sentindo a música pulsar em suas veias como uma promessa silenciosa de justiça iminente. Em outra parte da cidade, dentro da central de segurança do grupo Drummond, Rodolfo Cruz reportava o fracasso parcial da operação noturna ao bilionário Thales Drummond através de uma linha telefônica segura. O chefe dos capangas explicou com visível frustração que a casa de fundos estava completamente vazia de pertences valiosos quando seus homens invadiram o local periférico com violência. Thales sentiu uma pontada aguda de ansiedade perfurar seu estômago ao perceber que seu oponente misterioso havia antecipado seu movimento brutal com tanta facilidade, demonstrando uma capacidade intelectual digna de um grande mestre estrategista. O magnata esbravejou ao telefone, ordenando que Rodolfo Cruz utilizasse todos os recursos tecnológicos de monitoramento por satélite e reconhecimento facial disponíveis na empresa
para localizar o paradeiro exato de Arthur Silva. Tales temia que o ex-faxineiro estivesse associado a algum grupo concorrente internacional interessado em derrubar as ações do grupo Drummond na Bolsa de Valores Mundial através de escândalos midiáticos orquestrados. Ele também exigiu que a segurança interna ao redor de sua filha Helena fosse triplicada imediatamente, suspeitando que a jovem estivesse agindo como uma espiã infiltrada dentro de sua própria residência aristocrática, alheia ao aumento da vigilância paterna. Helena utilizou todo o seu conhecimento sobre os pontos cegos das câmeras de segurança da imensa mansão para planejar sua fuga estratégica naquela madrugada chuvosa. Ela vestiu roupas escuras e discretas, colocou a unidade de memória externa contendo as patentes originais dentro de seu casaco impermeável e desceu silenciosamente pelas escadas de serviço dos fundos. A jovem herdeira conhecia os horários exatos de troca de turno dos guardas particulares de seu pai, o que lhe permitiu saltar o muro lateral da propriedade sem acionar os sensores de presença infravermelhos instalados. Após caminhar algumas quadras sob a chuva fina para despistar qualquer veículo de perseguição imediata, Helena alcançou um posto de combustível movimentado e utilizou um telefone público seguro para contatar o Dr. Samuel. A voz firme de Arthur atendeu ao chamado quase que imediatamente, transmitindo uma sensação instantânea de segurança e de alívio para a jovem exausta que arriscara tudo por justiça ética. O pianista forneceu as coordenadas exatas da localização do escritório secreto e orientou a herdeira a pegar um táxi comum para evitar o rastreamento por satélite de seu automóvel particular de luxo. Pouco tempo depois, as portas do antigo escritório do Dr. Samuel se abriram para receber Helena Drummond, que entrou no recinto com as roupas levemente molhadas e o semblante cansado, mas com um brilho de vitória indescritível em seus olhos expressivos. Arthur caminhou apressadamente em sua direção, envolvendo-a em um abraço caloroso que expressava uma gratidão profunda e um afeto genuíno que as palavras comuns jamais conseguiriam traduzir fielmente. A jovem herdeira retirou o dispositivo eletrônico de memória de seu casaco e o entregou solenemente nas mãos do pianista estrategista com um sorriso sincero. Ao conectar a unidade de memória externa ao computador portátil com criptografia avançada, Arthur e o Dr. Samuel viram os diagramas originais de Roberto Mendes surgirem na tela digital reluzente. A fusão daquelas provas técnicas de autoria com o dossiê detalhado de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro criava uma peça de acusação jurídica absolutamente perfeita e indestrutível perante qualquer corte internacional de justiça. Os três sabiam que possuíam em mãos os elementos necessários para desmantelar por completo a reputação impecável e a fortuna criminosa de Thales Drummond nos próximos dias, de confronto direto mercado. Com as provas definitivas devidamente consolidadas no Sistema Seguro de Genebra, Arthur Silva revelou a Helena e ao Dr. Samuel o próximo passo audacioso de seu plano de xadrez corporativo global. Ele pretendia utilizar o grande leilão de caridade internacional, que seria realizado no prestigiado Teatro Central da cidade na semana seguinte, como o palco perfeito para a execução de sua contraofensiva midiática. Aquele evento reuniria os maiores investidores mundiais, chefes de Estado e a imprensa internacional de negócios, oferecendo a vitrine ideal para expor os crimes financeiros de Thales Drummond perante o mundo inteiro de forma irremediável. Helena concordou imediatamente com a estratégia ousada de Arthur, compreendendo que a exposição pública internacional era a única forma de garantir que seu pai não conseguisse abafar o escândalo através de subornos políticos locais. A herdeira comprometeu-se a utilizar seus contatos sociais remanescentes e suas credenciais de diretora licenciada para garantir os convites formais necessários e o acesso irrestrito de Arthur aos bastidores do grande evento de gala. A cumplicidade entre os dois jovens se fortalecia a cada minuto de planejamento tático, transformando o sentimento inicial de admiração mútua em um amor maduro, corajoso e profundamente transformador. A atmosfera dentro do escritório discreto do Dr.
Samuel transbordava uma determinação férrea e uma expectativa eletrizante à medida que os detalhes operacionais finais do plano estratégico eram revisados meticulosamente pelos 3 aliados jurídicos. Arthur Silva olhava para as suas próprias mãos no teclado eletrônico de ensaio. Sabendo que aqueles mesmos dedos que executavam harmonias celestiais no Steinway seriam os instrumentos definitivos para a derrocada legal do império criminoso de seu opressor arrogante. A batalha final por justiça histórica e dignidade familiar havia superado os limites do silêncio periférico e avançava célere em direção ao grande clímax dramático. O grande teatro central estava ornamentado com uma imponência imperial para receber a elite financeira global no aguardado leilão beneficente internacional de tecnologia e arte. Tapetes vermelhos aveludados estendiam-se desde a calçada monumental até o hall principal, iluminado por colossais lustres de cristal checos que cintilavam sob as lentes das câmeras jornalísticas mundiais. Thales Drummond descia de sua limusine blindada, ostentando um sorriso vitorioso e acenando para os repórteres econômicos estrangeiros que disputavam cada declaração sua sobre o futuro da corporação. Ele via naquele evento aristocrático a oportunidade perfeita para consolidar seu império. Caminhando pelos salões dourados com passos firmes, carregados de uma soberba inabalável. O bilionário acreditava piamente que sua supremacia comercial permanecia totalmente inalcançável no mercado internacional. Os escândalos periféricos causados pelo ex-faccineiro insolente pareciam perfeitamente controlados pela sua brutal engrenagem de segurança privada que operava nas sombras urbanas da metrópole. Thales ignorava os olhares distantes de alguns conselheiros econômicos e exibia sua habitual arrogância dinástica enquanto cumprimentava embaixadores e magnatas estrangeiros que consideravam o Grupo Drummond a joia da coroa tecnológica do Hemisfério Sul na atualidade, ao lado de seu pai imponente. Helena Drummond desfilava vestindo um deslumbrante vestido de seda escura que realçava sua postura elegante e decidida perante os fotógrafos da alta sociedade. Sob o semblante sereno e impecável exigido pelo protocolo aristocrático da noite de gala, a mente ágil da jovem herdeira processava as informações estratégicas cruciais que compartilharia com Arthur Silva. Ela carregava em sua bolsa de grife os documentos remanescentes que validavam as operações secretas e sentia uma mistura eletrizante de ansiedade e dever ético ao perceber que o império corrupto ruiria. O início do leilão beneficente foi marcado por um discurso pomposo de Thales Drummond no palco principal, onde ele exaltava a suposta responsabilidade social de suas empresas tecnológicas. O público de investidores globais aplaudia calorosamente cada frase de efeito cuidadosamente elaborada pelos assessores de imprensa da corporação. Enquanto os painéis eletrônicos gigantes exibiam os gráficos de crescimento financeiro astronômico do grupo, o bilionário saboreava aquele momento de adoração coletiva como o ápice de sua carreira empresarial, completamente alheio ao fato estratégico de que seus dias de impunidade absoluta estavam contados no relógio judicial. A atmosfera sofisticada do Teatro Central mudou drasticamente quando o leiloeiro oficial anunciou o lote principal da noite, que envolvia uma porcentagem financeira de ações preferenciais do Grupo Drummond. Thales esperava que a transação financeira fosse apenas um jogo de cartas marcadas entre seus aliados históricos do Conselho Administrativo para inflar artificialmente o valor de mercado da companhia. No entanto, um lance inicial assustadoramente elevado foi registrado eletronicamente por um fundo de investimento estrangeiro anônimo sediado em Genebra, provocando murmúrios imediatos de perplexidade e espanto entre os corretores e magnatas presentes nas primeiras fileiras. Thales franziu o senho visivelmente incomodado com a audácia daquela instituição financeira misteriosa que ousava interferir em seus planos corporativos milimetricamente traçados para a noite festiva. Ele ordenou imediatamente que seus assessores diretos investigassem a origem daquele capital internacional bilionário que continuava a cobrir todos os lances oferecidos pelos bancos nacionais tradicionais com uma facilidade desconcertante.
O painel digital do teatro piscava em vermelho a cada nova investida agressiva do fundo anônimo, elevando a tensão psicológica no recinto a níveis jamais vistos em um evento beneficente daquela magnitude social. Nos bastidores escuros do monumental teatro, Arthur Silva caminhava com passos calmos e vestia um terno de alfaiataria inglesa sob medida que transformava completamente sua antiga imagem de trabalhador operacional subalterno. Ele trazia em suas mãos uma pasta de couro nobre contendo as credenciais legais definitivas, chanceladas pela Corte de Arbitragem Internacional, que o legitimavam como representante pleno do fundo anônimo Vanguard. Sua presença exalava uma nobreza natural e uma autoridade intelectual superior que impressionava os funcionários do cerimonial, que abriam caminho espontaneamente para aquele homem misterioso que parecia dominar o tabuleiro financeiro global. Helena utilizou suas prerrogativas de diretora executiva para facilitar a entrada estratégica de Arthur no camarote principal reservado à alta diretoria da corporação familiar, sem alertar os seguranças armados comandados por Rodolfo Cruz. Ao avistar o jovem pianista transformado em um verdadeiro magnata dos negócios internacionais, o coração da herdeira bateu com um orgulho profundo e uma admiração irrefreável pela sua capacidade de reinvenção. Os dois trocaram um olhar rápido carregado de uma cumplicidade inabalável, selando o início da fase pública da revanche legal que destruiria o império construído sobre o roubo da patente. O leiloeiro oficial bateu o martelo de madeira de forma estrondosa, declarando que o lote majoritário de ações do Grupo Drummond havia sido arrematado integralmente pelo Fundo Anônimo de Genebra por uma cifra astronômica. A plateia de aristocratas explodiu em aplausos misturados com especulações financeiras urgentes sobre quem seria o novo e poderoso sócio oculto da dinastia Drummond no mercado mundial de tecnologia. Tales sentiu uma gota de suor frio escorrer por seu rosto envelhecido enquanto tentava manter a postura altiva perante as lentes dos fotógrafos jornalísticos que registravam sua óbvia inquietação corporativa. Conforme as regras formais do Estatuto do Leilão Internacional, o representante legal do fundo vencedor tinha o direito legítimo de subir ao palco principal para discursar perante os investidores internacionais e a imprensa de negócios. Quando o mestre de cerimônias pronunciou o nome de Arthur Silva como o porta-voz oficial da instituição financeira suíça, um silêncio sepulcral e denso instalou-se imediatamente nos camarotes dourados do Teatro Central. Thales Drummond ergueu-se de sua poltrona de veludo, com os olhos injetados de fúria cega, ao reconhecer a silhueta imponente do ex-faxineiro insolente. Arthur caminhou até o microfone central, com a mesma elegância aristocrática que demonstrara ao tocar o piano Steinway naquela fatídica noite de aniversário corporativo da Torre Espelhada. Os refletores de alta potência iluminavam seu rosto sereno e confiante, destacando a postura firme de um homem que sabia exatamente o peso estratégico de cada palavra pronunciada no tabuleiro. A imprensa internacional focou suas lentes potentes naquele homem desconhecido que acabara de adquirir o controle de uma das maiores empresas tecnológicas do continente, gerando um frenesi informativo imediato nas redes digitais mundiais, com uma voz grave, firme e pausada, que ecoou com perfeição acústica por todos os cantos do imenso teatro. Arthur começou seu pronunciamento agradecendo a recepção calorosa da elite financeira global. Ele olhou fixamente na direção de Thales Drummond, sustentando o olhar apavorado do bilionário com uma frieza matemática que desarmou qualquer tentativa de interrupção imediata por parte dos seguranças internos. O pianista declarou publicamente que o fundo Vanguard não buscava apenas lucros imobiliários ou comerciais tradicionais, mas viera resgatar a legitimidade histórica e a dignidade ética de uma tecnologia revolucionária roubada. A multidão de investidores estrangeiros começou a sussurrar intensamente à medida que Arthur utilizava os painéis eletrônicos gigantes do teatro para projetar os diagramas originais patenteados por seu falecido pai, Roberto Mendes. Ele explicou detalhadamente como o algoritmo acústico que sustentava o sucesso financeiro global do Grupo Drummond havia sido usurpado
por meio de fraudes jurídicas severas perpetradas pelo atual presidente da companhia. Cada documento digitalizado surgia na tela com uma nitidez incontestável, revelando as assinaturas forjadas e as alterações contratuais criminosas que haviam sido ocultadas por 2 longas décadas de mentiras. Desesperado com a iminente ruína pública de sua reputação impecável de mercado, Thales Drummond gritou de seu camarote aristocrático, ordenando que seus capangas armados invadissem o palco e retirassem o orador insolente à força bruta. No entanto, os agentes da segurança privada hesitaram imediatamente ao perceberem que o Teatro Central estava cercado por oficiais federais e representantes da Comissão de Valores Mobiliários Internacional convocados previamente pelo Dr. Samuel. A audácia de Thales foi completamente neutralizada pelo aparato legal neutro que protegia a integridade física de Arthur perante os repórteres de todo o mundo. Nesse instante de alta voltagem dramática, Helena Drummond levantou-se perante toda a Assembleia de Investidores Mundiais e declarou em voz alta seu apoio irrestrito às revelações documentadas por Arthur Silva. A herdeira legítima da dinastia confirmou publicamente a veracidade de cada prova apresentada na tela gigante, afirmando que sua consciência ética e seu dever moral com a verdade eram infinitamente maiores do que a proteção aos crimes corporativos de seu próprio progenitor autoritário. A declaração corajosa da jovem funcionou como um golpe de misericórdia psicológico na arrogância desmedida do bilionário encurralado. A comoção coletiva dentro do Teatro Central atingiu proporções épicas enquanto os jornalistas econômicos estrangeiros transmitiam ao vivo as declarações de Helena e as evidências técnicas apresentadas pelo legítimo herdeiro da patente. Nos terminais financeiros internacionais, as ações do Grupo Drummond começaram a despencar em uma velocidade vertiginosa devido à quebra drástica de confiança dos investidores globais que assistiam ao escândalo em tempo real. O império econômico que Thales Drummond acreditava ser indestrutível estava derretendo diante de seus olhos atônitos sob o peso esmagador da verdade histórica revelada. Sem demonstrar qualquer traço de exaltação vaidosa ou ressentimento destrutivo, Arthur prosseguiu seu discurso, detalhando o dossiê completo de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que coletara durante seus anos de observação silenciosa na torre. Ele demonstrou como os recursos obtidos ilegalmente com a exploração da tecnologia roubada de seu pai foram desviados para contas secretas em paraísos fiscais europeus para evitar a tributação nacional legítima. As informações contábeis eram tão precisas e inquestionáveis que os diretores executivos presentes no recinto começaram a se afastar fisicamente de Thales para evitar a cumplicidade. Thales Drummond sentiu o chão desaparecer sob seus pés aristocráticos, enquanto sua mente egocêntrica tentava processar o colapso completo de seu prestígio social e de seu poder econômico de mercado. O bilionário orgulhoso, que dias atrás humilhara o humilde faxineiro com uma promessa jocosa de casamento de salão, agora via o mesmo homem ditar os termos de sua total destruição legal perante o mundo. A ironia trágica de seu destino ricocheteava contra sua vaidade desmedida, transformando sua piada arrogante em uma armadilha retórica que o sepultaria definitivamente nos tribunais criminais. Olhando diretamente para o camarote presidencial, onde o magnata permanecia paralisado e pálido, Arthur relembrou com ironia refinada a promessa pública feita pelo bilionário na noite de comemoração da torre corporativa. O pianista gênio declarou que o verdadeiro talento não precisava pedir permissão aos tiranos do capital para se manifestar, e que o casamento com a verdade e a justiça histórica já havia sido devidamente consumado naquela noite memorável. Perante os olhos atentos de toda a sociedade, a plateia internacional ouvia as palavras do estrategista com um respeito reverencial absoluto e prolongado. Enquanto Arthur encerrava seu pronunciamento magistral sob uma salva de palmas impressionante dos investidores éticos, o experiente advogado Dr. Samuel entrava no palco acompanhado por oficiais de justiça internacionais de alta patente jurídica. Eles entregaram formalmente a Thales Drummond a notificação de bloqueio total de seus bens ativos
e o mandado de comparecimento obrigatório perante o Tribunal de Genebra para responder pelas acusações gravíssimas de fraude comercial de patentes. O cerco legal estava hermeticamente fechado ao redor do magnata decadente, que não possuía mais nenhuma rota de fuga política viável. Arthur desceu os degraus de madeira nobre do palco central, com a mesma serenidade granítica que mantivera durante toda a sua trajetória de exílio e investigação, silenciosa na torre corporativa espelhada. Ele caminhou na direção de Helena Drummond, que o aguardava na lateral do salão principal, com um sorriso radiante, repleto de admiração emocional, sincera e alívio profundo em sua alma corajosa. Ao se aproximar da jovem herdeira, o pianista estendeu sua mão direita e entrelaçou seus dedos com os dela, consolidando publicamente uma aliança que transcendia os interesses financeiros e unia duas almas focadas na justiça. Os dois jovens estrategistas deixaram o recinto do Teatro Central, caminhando lado a lado sob o espocar incessante dos flashes fotográficos da imprensa internacional, que registrava aquele momento histórico de transformação corporativa, social. Atrás deles, o grande salão permanecia mergulhado em um turbilhão de debates financeiros e investigações policiais imediatas que marcavam o início definitivo do fim da era de opressão liderada por Thales Drummond. Arthur sabia perfeitamente que o tabuleiro de xadrez havia sido dominado com maestria absoluta e que o próximo movimento seria a liquidação total das forças remanescentes da corrupção. A manhã seguinte ao histórico leilão beneficente amanheceu sob uma tempestade midiática sem precedentes na história corporativa do país. Os principais jornais financeiros globais estampavam em suas capas as imagens impactantes de Arthur Silva discursando no Teatro Central, detalhando o esquema monumental de fraudes e roubo de patentes arquitetado pelo, até então intocável, Thales Drummond. As ações do Grupo Drummond despencavam vertiginosamente nas bolsas de valores de todo o mundo, causando um pânico generalizado entre os acionistas minoritários e forçando a suspensão temporária das negociações para evitar um colapso econômico ainda maior e irreversível no mercado tecnológico. Refugiados no discreto e seguro escritório do experiente Dr. Samuel, Arthur e Helena acompanhavam atentamente os desdobramentos caóticos através dos múltiplos monitores espalhados pelo ambiente iluminado. O pianista gênio mantinha a mesma postura serena e analítica de sempre, ciente de que a vitória pública no teatro era apenas o início de uma complexa e extenuante batalha judicial internacional. Ele orientava sua equipe de especialistas forenses a compilar os pacotes de dados suplementares que seriam enviados diretamente aos promotores federais suíços, garantindo que nenhuma lacuna argumentativa pudesse ser explorada pelos habilidosos e caríssimos advogados de defesa corporativa. Helena Drummond demonstrava uma resiliência emocional extraordinária diante da implosão pública e inevitável de sua própria dinastia familiar aristocrática. A jovem herdeira compreendia profundamente que o expurgo daquela corrupção sistêmica enraizada era o único caminho possível para salvar o futuro ético da corporação tecnológica e honrar a memória usurpada de Roberto Mendes. Ela passava horas auxiliando Arthur na descriptografia dos arquivos bancários confidenciais que havia extraído do servidor central da mansão fortificada, demonstrando uma habilidade técnica formidável que complementava perfeitamente o brilhantismo estratégico impecável de seu novo e inseparável parceiro de jornada justiceira irrevogável. Confinado em sua luxuosa mansão, fortificada sob vigilância constante e severa das autoridades judiciais internacionais, Thales Drummond vivenciava um verdadeiro pesadelo psicológico desperto. O bilionário arrogante andava de um lado para o outro em sua imensa biblioteca de carvalho escuro, esbravejando ordens furiosas contra seus conselheiros jurídicos que não conseguiam encontrar nenhuma brecha legal para reverter o bloqueio total de seus bens materiais. Seus antigos aliados políticos e parceiros comerciais de longa data ignoravam covardemente suas ligações telefônicas desesperadas, isolando o magnata decadente em uma bolha de pânico.
solidão absoluta e crescente, paranoia corporativa incontrolável. O ódio abrasador que Tales sentia por Arthur Silva e por sua própria filha traidora consumia os últimos vestígios de sua racionalidade executiva e prudência estratégica. Ele não conseguia aceitar a terrível ironia do destino que permitira a um simples faxineiro subalterno destruir o império tecnológico que ele levara 2 longas décadas de intrigas criminosas para construir solidamente, movido por uma sede de vingança destrutiva e cega. O empresário encurralado decidiu ignorar os conselhos sensatos de sua equipe de defesa criminal e acionou sua rede obscura de contatos marginais para orquestrar um último e sangrento ataque mortal imediato. Utilizando uma antiga linha de comunicação analógica não rastreável pela inteligência cibernética governamental, o bilionário contatou o leal chefe de sua guarda particular violenta, Rodolfo Cruz. Tales ordenou friamente que seus mercenários localizassem o esconderijo secreto do virtuoso músico e eliminassem definitivamente a ameaça testemunhal que Arthur e os documentos originais representavam para sua liberdade iminente. O magnata prometeu transferir uma quantia financeira astronômica de suas reservas ocultas não declaradas para as contas internacionais do chefe de segurança, assim que o trabalho de extermínio sujo e silencioso fosse concluído com sucesso, sem deixar nenhum rastro comprometedor. Contudo, o experiente e calculista Rodolfo Cruz não era apenas um cão de guarda irracional e submisso aos caprichos destrutivos de um líder corporativo visivelmente arruinado pela justiça esmagadora. O chefe da segurança privada acompanhava atentamente a cobertura midiática massiva e compreendia com clareza cristalina que o poder financeiro de Tales Drummond havia sido completamente pulverizado pela operação jurídica internacional, brilhante liderada por Arthur. Rodolfo sabia que envolver sua equipe armada em um assassinato encomendado de figuras públicas altamente vigiadas pela Polícia Federal significaria assinar sua própria sentença de prisão perpétua em presídios de segurança máxima. Em vez de mobilizar seu exército particular de mercenários implacáveis para executar a missão suicida e sangrenta imposta pelo magnata desesperado, Rodolfo tomou uma decisão pragmática baseada unicamente no instinto primitivo de sobrevivência. Ele gravou clandestinamente a conversa telefônica incriminadora na qual Tales ordenava explicitamente a execução armada de Arthur Silva e de sua própria filha biológica por motivos de vingança processual. O experiente guarda corporativo compilou todas as provas digitais de serviços ilícitos prestados ao grupo Drummond durante anos e agendou um encontro secreto e urgente com as autoridades do Ministério Público para negociar um acordo judicial. O procurador-chefe da equipe especial, que investigava os múltiplos crimes do conglomerado tecnológico, não conseguiu esconder sua profunda perplexidade perante a riqueza dos detalhes criminais entregues voluntariamente pelo desertor, corajoso Rodolfo Cruz. O arquivo de áudio incriminador, contendo a ordem direta de assassinato, transformava um complexo caso de fraude financeira intelectual em um inquestionável inquérito criminal por tentativa de homicídio duplamente qualificado e obstrução judicial violenta. As autoridades competentes emitiram imediatamente um mandado de prisão preventiva e inafiançável contra Tales Drummond, mobilizando dezenas de viaturas táticas blindadas para cercar a suntuosa propriedade aristocrática do temido bilionário, alheio à traição fatal de seu homem de confiança máxima. Tales permanecia recluso em seu escritório imponente, servindo generosas doses de uísque escocês envelhecido para tentar acalmar seus nervos em frangalhos corporativos. O som estridente das sirenes policiais, rompendo violentamente a paz silenciosa de seu condomínio de luxo exclusivo, fez o copo de cristal fino escorregar de seus dedos trêmulos e espatifar ruidosamente contra o piso de mármore italiano. O bilionário correu em direção às imensas janelas de vidro fumê, apenas para testemunhar, aterrorizado, a invasão fulminante de agentes táticos armados atravessando seus jardins meticulosamente cuidados. O dramático momento da captura do poderoso magnata decaído foi transmitido ao vivo
por dezenas de helicópteros jornalísticos que sobrevoavam a imensa mansão, fortificada com suas potentes câmeras de alta definição apontadas para a porta principal. Thales Drummond foi arrastado para fora de sua residência palaciana, vestindo um elegante roupão de seda desgrenhado. Com as mãos firmemente algemadas às costas e exibindo uma expressão patética de completa desorientação mental diante da desgraça inevitável. A postura de soberba inabalável que ele ostentara com tanta arrogância absoluta durante o refinado leilão de caridade desintegrou completamente sob o brilho ofuscante dos flashes e luzes, no ambiente profundamente controlado e seguro do escritório central estratégico. Arthur Silva e Helena Drummond assistiam à derrocada final e humilhante do opressor tirano corporativo através das imensas telas planas sintonizadas nos apressados canais mundiais de notícias ininterruptas. A admirável jovem herdeira sentiu um aperto doloroso no peito ao ver a figura patética de seu pai sendo conduzida rudemente para dentro do escuro furgão policial blindado. Mas sabia intimamente que aquela justiça incisiva e severa era absolutamente necessária e inadiável. O pianista gênio pousou sua mão firme e acolhedora sobre os ombros tensos da companheira leal, transmitindo uma força restauradora imensa. Arthur permitiu um breve instante de profunda reflexão intelectual sobre a trajetória monumental e incrivelmente sinuosa que o levara das sombras opressivas da torre corporativa até o merecido comando absoluto do cobiçado mercado tecnológico internacional de elite moderna. A lembrança nítida daquela fatídica festa de aniversário empresarial festiva, onde o arrogante Thales tentara reduzi-lo a um mero objeto de chacota social mesquinha por causa de um piano majestoso, pareceu agora o elemento mais incrivelmente irônico de todo o destino impenetrável. A piada cruel do impiedoso bilionário funcionou maravilhosamente como o poderoso catalisador inevitável que acelerou a destruição sistêmica de seu império obscuro. Nos dias dramáticos subsequentes à prisão espetacular e estrondosa do magnata altamente corrupto, a batalha migrou intensamente dos holofotes midiáticos escandalosos, barulhentos, para os severos tribunais internacionais, discretos, onde as ocultas verdades técnicas seriam rigorosamente chanceladas pelo crivo legal incontestável europeu. O combativo e profundamente experiente advogado Dr. Samuel coordenou magistralmente uma equipe jurídica internacional gigantesca para garantir a rápida transferência legal irrevogável de todas as lucrativas patentes de áudio para o Limpo, nome póstumo de Roberto Mendes. Simultaneamente, o anônimo Fundo de Investimentos, representado publicamente por Arthur, consolidou seu inquestionável poder absoluto sobre o outrora fechado Conselho de Administração Drummond, convocando uma Assembleia Geral extraordinária, inadiável, na colossal sede espelhada da companhia bilionária. Arthur Silva retornou triunfante ao imponente e luxuoso arranha-céu corporativo, não mais vestindo o simples e desgastado uniforme azul da modesta equipe operacional dedicada à limpeza noturna braçal. Trajando um refinado terno executivo impecavelmente cortado e esbanjando uma grandiosa autoridade moral absolutamente inquestionável perante todos. Ele tomou um assento digno na cobiçada cabeceira da gigantesca mesa presidencial oval para ditar com enorme clareza os novos rumos institucionais. Os perplexos diretores executivos remanescentes escutavam as eficientes diretrizes técnicas fundamentais do estrategista genial, com um silêncio reverencial carregado de visível constrangimento social profundo, para implementar de forma contundente uma verdadeira e definitiva purificação administrativa profunda nas densas estruturas corrompidas do vasto conglomerado empresarial globalizado moderno. Arthur nomeou publicamente Helena Drummond como a poderosa presidente absoluta do renovado Conselho de Ética Internacional Superior. A herdeira inteligentíssima aceitou o colossal e árduo desafio profissional com uma valente determinação inabalável, impressionante, contagiante. Dedicando suas horas exaustivamente para afastar todos os obscuros gestores tóxicos que apoiavam as atrocidades históricas
de seu inescrupuloso e manipulador pai ditador. A parceria estratégica moralmente imbatível formada entre as mentes analíticas geniais transformou velozmente a desgastada empresa na força motriz regeneradora mais confiável de todo o mercado. Um dos maravilhosos primeiros e notáveis atos de administração visionária, liderados pela incansável nova diretoria conjunta iluminada, foi a gloriosa criação imediata e maciçamente financiada de um respeitadíssimo Instituto Global Moderno, voltado inteiramente para brilhantes pesquisas acústicas, inovadoras revolucionárias. Essa iniciativa grandiosa, monumental, de admirável caráter filantrópico e científico nobre, visava heroicamente garantir abundantes recursos fartos essenciais para que geniais inventores, independentes oprimidos, pudessem desenvolver tecnologias sonoras sem padecer da temível predação cruel arquitetada por sombrios monopólios empresariais inescrupulosos. Arthur Silva finalmente sentiu o doloroso peso opressivo sufocante de sua solitária promessa filial, justa a dissipar completamente de seus ombros, encontrando a duradoura paz divina espiritual. Enquanto a imensa corporação tecnológica renovada e purificada trilhava um admirável e vigoroso caminho inédito de fabuloso sucesso comercial internacional, calcado fortemente em rígidos e intocáveis pilares de cristalina honestidade administrativa absoluta. O denso processo criminal internacional avançava célere perante o tribunal. As inquestionáveis e muito robustas evidências técnicas contundentes, provando enormes fraudes financeiras massivas e contínuas, foram complementadas pelas implacáveis gravações de áudio clandestinas sombrias, destruindo magistralmente e impiedosamente toda tênue e desesperada possibilidade argumentativa da patética defesa jurídica do magnata arruinado. O antigo e poderoso empresário assistia imóvel ao doloroso desmoronamento desastroso de seu falso castelo de mentiras, enquanto apodrecia no solitário banco melancólico dos cruéis réus condenados. A exemplar sentença judicial final irrecorrível, brilhantemente proferida pelo severíssimo magistrado, suíço imparcial, determinou a total condenação inquestionável e rigorosa do humilhado Thales Drummond a 3 insuportáveis e infinitas décadas de rígida prisão perpétua, penitenciária de pesada, segurança máxima solitária sufocante. Adicionalmente à sombria e dolorosamente irreversível perda permanente e vergonhosa de sua preciosíssima liberdade física cotidiana luxuosa. O Tribunal Europeu, implacável, ordenou publicamente o drástico confisco financeiro sumário de todos os seus imensos bens patrimoniais remanescentes, obscuros e espalhados internacionalmente, globalmente. A nefasta era tirânica opressora regida pelo sombrio bilionário, inescrupuloso sociopata, foi maravilhosa e oficialmente encerrada nos complexos e frios anais impiedosos da agitada história corporativa global contemporânea. Apesar de sua maravilhosa e extremamente impressionante ascensão vertiginosa financeira ao dourado e cobiçado ápice da pirâmide elitista de poder global absoluto contemporâneo, o amado pianista, gênio, magistralmente manteve pura e intacta a sua marcante essência solidária genuína, forjada arduamente. Arthur, ocasionalmente, caminhava desacompanhado de pesados seguranças privados pelas tranquilas calçadas irregulares cinzentas daquele singelo bairro periférico, esquecido, onde pacientemente residira, observando durante seus exaustivos, dolorosos anos de vigilante exílio voluntário, conversando cordialmente e sorrindo docemente com os simples moradores humildes. O magnata benevolente jamais consentiu que o efêmero brilho artificial enganoso das exorbitantes riquezas ofuscasse completamente o seu nobre e aguçado discernimento moral interior compassivo. Para a brava e inteligente guerreira Helena Drummond vitoriosa, o incrivelmente dramático e contundente desfecho oficial dos rígidos tribunais rigorosos suíços finalmente proporcionou um curativo alívio psicológico imensurável, profundo, resgatando a sua nobre alma bondosa do peso insuportavelmente opressivo e altamente corrosivo paternal.
A herdeira intelectual admirável triunfou magnificamente ao ressignificar positivamente a escura imagem abalada de sua grandiosa dinastia familiar manchada, provando majestosamente ao hostil mundo cruel, dos negócios que a luz da compaixão impecável extermina rapidamente o pior e mais letal legado obscuro. O belo sentimento amoroso, cultivado cuidadosamente em campos extremamente perigosos, desabrochou vigorosamente, transformando o ambiente corporativo, purificado no porto invencivelmente seguro de sua nova e livre existência. A extraordinária e inquebrável poderosa conexão magnética afetiva, desenvolvida pacificamente entre os formidáveis estrategistas intelectuais, consolidou formidavelmente através do recíproco e absoluto respeito profissional profundo e das monumentais batalhas vitais, travadas bravamente, ombro a ombro, contra o impiedoso colosso de corrupção sombria sistêmica. Eles preenchiam as calmas noites estreladas, elaborando prazerosamente os generosos projetos comunitários audaciosos, inteiramente desenhados para proteger brilhantemente os talentos musicais carentes esquecidos, lutando ativamente para exterminar definitivamente qualquer rastro nefasto de dor injusta remanescente do perverso império empresarial, decaído, implacavelmente esmagado. A sinfonia espetacular e libertadora da claríssima verdade jurídica esmagou sem piedade a tenebrosa cortina ruidosa, composta inteiramente por constantes ameaças criminosas, perversas e gananciosas. Com as engrenagens jurídicas internacionais trabalhando sem descanso e a seu favor absoluto para manter firme a ordem estrutural recentemente restabelecida, Arthur preparou seu espírito intensamente para o grandioso passo conclusivo e profundamente simbólico de sua impressionante jornada moral, reparadora, essencial. Ele planejou minuciosamente realizar um concerto comemorativo espetacular no opulento salão principal do monumental arranha-céu corporativo moderno. O mesmíssimo local geográfico onde o arrogante bilionário caído o insultou publicamente, de maneira extremamente covarde, imperdoável, no sofrido passado, sombrio, recente e opressor. Aquele magnífico instrumento musical negro finalmente ressoaria maravilhosamente a sua gloriosa melodia triunfal e majestosamente soberana diante da admirável e belíssima mulher que ele fervorosamente aprendeu a amar lealmente. O imenso vazio existencial, causado por 2 décadas de injustiça implacável, havia sido plenamente preenchido pelo triunfo luminoso e avassalador daquela nova e próspera realidade estrutural alcançada duramente. O casal de notáveis estrategistas éticos observava silenciosamente as grandiosas luzes cintilantes da metrópole vibrante noturna piscarem suavemente através dos espessos e blindados vidros do monumental escritório executivo supremo que, agora eles comandavam majestosamente juntos com uma exemplar retidão moral absoluta, inquestionável. Eles sabiam intimamente que as terríveis e profundas feridas do triste passado, obscuro, violento, estavam perfeitamente cicatrizando sob a grandiosa proteção inabalável da verdade jurídica fortemente consolidada e do belo amor mútuo genuíno e puro que brotou maravilhosamente. O abençoado caminho pavimentado e inteiramente livre para o brilhante futuro pacífico descortinava infinitas e maravilhosas possibilidades de eterna felicidade, plena e luminosa renovação da sublime arte. O sol da manhã entrava majestosamente pelas imensas vidraças espelhadas da Torre Drummond, agora rebatizada como Centro Tecnológico Roberto Mendes, simbolizando o início oficial de uma nova era corporativa. Os funcionários circulavam pelo grande salão principal com sorrisos sinceros e passos leves, respirando um ar de alívio e dignidade que havia sido completamente banido durante a tirania do antigo bilionário. Helena Drummond assumira a liderança executiva com uma postura firme e transparente, eliminando os antigos esquemas de corrupção e devolvendo o respeito merecido a cada trabalhador daquela imensa organização multinacional de tecnologia global. No centro do imenso tablado de madeira nobre e polida,
O magnífico piano de cauda. Steinway relúcia sob a luz natural, livre das antigas cordas de isolamento que antes representavam a exclusão social. Arthur Silva Mendes não vestia mais o uniforme azul desgastado da limpeza braçal, mas sim um elegante traje escuro de corte clássico que realçava sua presença magnética e aristocrática. Ele se aproximou do instrumento musical alemão com passos medidos e uma serenidade granítica. Sabendo que aquele momento representava a redenção definitiva da memória de seu amado pai e de sua linhagem, Helena caminhou decididamente na direção de Arthur, segurando em suas mãos uma pasta de couro nobre contendo a homologação final dos tribunais internacionais sobre os direitos autorais da patente tecnológica. Os olhos expressivos da jovem executiva transbordavam uma admiração sincera e um afeto profundo que haviam amadurecido no calor das batalhas judiciais mais perigosas do mercado financeiro atual. Ela entregou o documento oficial ao pianista gênio com um sorriso radiante, ciente de que a justiça histórica havia sido plenamente restabelecida contra os terríveis crimes cometidos por sua própria família. O silêncio que se instalou no monumental salão principal era denso, solene e carregado de uma imensa expectativa por parte de todos os diretores, acionistas e convidados especiais presentes. Arthur sentou-se na banqueta de couro com a postura impecável de um mestre veterano dos grandes palcos mundiais, estendendo suas longas mãos sobre o teclado de marfim impecável. Quando seus dedos firmes tocaram as primeiras notas musicais, uma harmonia celestial e poderosa reverberou pelas paredes de mármore Carrara, envolvendo os espectadores em uma atmosfera de pura emoção e espiritualidade transcendente. A melodia, executada com uma técnica absolutamente extraordinária, narrava uma trajetória sinuosa de perdas dolorosas, resistência heróica e uma vitória moral definitiva obtida através da inteligência analítica superior. Os dedos de Arthur moviam-se com uma velocidade inacreditável pelas teclas pretas e brancas, extraindo do piano Steinway uma sonoridade rica e profundamente comovente que arrancava lágrimas sinceras dos observadores. Aquela performance magistral funcionava como o verdadeiro hino de libertação de toda a corporação tecnológica, celebrando o fim definitivo da opressão criminosa e o nascimento da transparência administrativa. Enquanto a sinfonia triunfal preenchia cada centímetro cúbico do imenso arranha-céu corporativo purificado, Helena Drummond permanecia ao lado do tablado, acompanhando cada movimento do pianista com o coração acelerado de felicidade. Ela relembrou com extrema emoção a irônica frase proferida por seu pai arrogante naquela fatídica noite de festa corporativa do passado recente, quando ele zombara publicamente do humilde trabalhador da limpeza. A piada cruel do antigo magnata transformara-se, por força do destino impenetrável e da justiça severa, em uma promessa de casamento legítimo que agora se realizava de forma sincera. A união afetiva e estratégica entre Arthur e Helena consolidava-se publicamente perante toda a alta sociedade, não como um acordo comercial forçado, mas como o encontro genuíno de duas mentes éticas brilhantes. O casal de jovens líderes pretendia governar o imenso conglomerado internacional de tecnologia com uma retidão moral absoluta, transformando o Centro Tecnológico Roberto Mendes no maior polo de inovação científica do planeta. Os aplausos calorosos e entusiasmados da plateia de investidores estrangeiros romperam o silêncio final da apresentação, consagrando o triunfo definitivo da verdade jurídica e da arte imortal. Arthur Silva ergueu-se da banqueta de couro polido e fez uma reverência elegante direcionada exclusivamente à sua amada companheira, estendendo-lhe a mão direita com um carinho profundo e protetor. Helena caminhou ao seu encontro sob o espocar incessante dos flashes fotográficos da imprensa internacional, que registrava o momento mais marcante da história corporativa contemporânea mundial. Eles sabiam intimamente que as profundas cicatrizes do passado doloroso haviam sido completamente curadas pelo amor puro e pela justiça implacável, abrindo as portas de um futuro pacífico, próspero
e infinitamente iluminado pela sublime música eterna. As autoridades regulatórias internacionais haviam homologado a transferência total dos ativos financeiros congelados para as contas do Fundo Vanguard, consolidando a vitória jurídica definitiva de Arthur Silva. O experiente advogado Dr. Samuel providenciara a emissão dos decretos governamentais que limpavam retroativamente o nome de Roberto Mendes de qualquer acusação leviana plantada pelo antigo regime ditatorial. Cada documento oficial lavrado pelos magistrados europeus representava um tijolo indestrutível na reconstrução da dignidade moral daquela família injustiçada que passara 2 longas décadas sofrendo as agruras da miséria forçada. A transição administrativa ocorreu sem maiores sobressaltos estruturais nas filiais internacionais localizadas em Nova York, Londres e Tóquio, graças ao planejamento cirúrgico executado previamente pelos jovens aliados éticos. Os relatórios de auditoria contábil detalhados por Arthur serviram de guia definitivo para que os novos diretores independentes pudessem renegociar os contratos comerciais bilaterais com total transparência institucional. O mercado financeiro global reagiu com enorme entusiasmo à nova governança corporativa, elevando o valor das ações da companhia a níveis históricos nunca dantes alcançados sob a gestão corrupta anterior. Dentro do imenso salão principal, os engenheiros acústicos mais renomados do continente ajustavam os microfones de alta fidelidade técnica para registrar o concerto comemorativo histórico que estava prestes a começar. O ambiente exalava uma solenidade comovente, com os convidados vestindo seus trajes formais mais elegantes em sinal de profundo respeito reverencial pelo novo presidente do Conselho Diretivo. Arthur Silva Mendes observava o movimento dos técnicos com um olhar sereno e focado, sentindo que cada engrenagem de seu complexo plano de xadrez analítico havia funcionado com absoluta precisão matemática. Helena Drummond aproximou-se suavemente do tablado de madeira nobre polida, trazendo em seus olhos expressivos uma paz interior profunda que ela há muitos anos não experimentava em sua rotina familiar. A jovem executiva havia se libertado permanentemente das amarras psicológicas opressivas impostas por seu pai autoritário. Encontrando na aliança ética com Arthur seu verdadeiro propósito de vida profissional, ela trocou um breve olhar carregado de profunda cumplicidade emocional com o pianista gênio, transmitindo-lhe toda a força espiritual necessária para enfrentar o julgamento estético final daquela plateia refinada. Arthur sentou-se lentamente na banqueta de couro polido, ajustando a postura ereta com a dignidade inabalável de um verdadeiro mestre das artes clássicas tradicionais europeias. Ele fechou os olhos escuros por alguns segundos intermináveis para sintonizar sua mente brilhante com as memórias sagradas de seu falecido pai e silenciar as dores remanescentes do exílio voluntário. Quando suas longas mãos se estenderam sobre o teclado de marfim reluzente, toda a Assembleia de Investidores Internacionais prendeu a respirar coletiva, mergulhando o imenso auditório corporativo em um silêncio sepulcral comovente. O primeiro acorde executado pelo virtuoso músico não foi apenas uma nota perfeita, mas uma verdadeira explosão de sentimentos profundos que ecoou com perfeição acústica milimétrica por todo o edifício espelhado. A melodia inicial introduzia um tema complexo e melancólico, que parecia narrar os longos anos de silêncio operário, opressão social e observação tática meticulosa, vividos pelo faxineiro invisível. Os dedos de Arthur moviam-se com uma destreza cirúrgica impressionante, extraindo do piano Steinway uma sonoridade rica e arrebatadora que hipnotizava completamente os críticos musicais mais exigentes presentes. A música ganhou velocidade e intensidade dramática avassaladora, transformando o salão principal do Centro Roberto Mendes em um verdadeiro templo de arte transcendente e justiça cósmica purificadora. Cada arpejo complexo executado pelo pianista estrategista parecia desmantelar simbolicamente as antigas estruturas de mentiras, fraudes financeiras e subornos políticos que sustentaram o império decadente de Thales Drummond.
A plateia escutava a performance magistral em total estado de transe estético, compreendendo que estavam testemunhando não um mero concerto de gala, mas a celebração definitiva da vitória da retidão moral. Helena ouvia a sinfonia com as lágrimas rolando livremente por suas faces pálidas, sentindo uma catarse emocional profunda que limpava definitivamente as manchas históricas de seu sobrenome familiar manchado. Ela recordou com perfeita nitidez a frase irônica e arrogante proferida por seu pai naquela trágica noite de comemoração corporativa do passado recente, quando ele desafiara o humilde trabalhador da limpeza braçal. A piada cruel do bilionário destronado havia se transformado, por força do destino implacável e do gênio artístico de Arthur, em um decreto soberano de união eterna. Enquanto a performance apoteótica atingia seu clímax técnico monumental através de acordes encadeados perfeitamente, a mente de Arthur mantinha uma clareza matemática extraordinária sobre os rumos futuros de sua fundação filantrópica. O recém-criado Instituto Mendes de Pesquisas Acústicas já contava com dotações financeiras bilionárias asseguradas pelas novas diretrizes executivas aprovadas pelo Conselho Transparente. Essa instituição nobre dedicaria seus esforços diários a proteger os inventores independentes de todo o planeta contra as táticas predatórias de grandes corporações monopolistas, garantindo que o amor puro à ciência jamais fosse esmagado pela ganância materialista. Ao longa, nas frias e escuras instalações da penitenciária de segurança máxima, onde cumpria sua rigorosa pena perpétua, Thales Drummond permanecia inteiramente alheio às celebrações artísticas da metrópole vibrante. O antigo magnata arrogante passava seus dias solitários confinado em uma cela de concreto cinzento, consumido pelo remorso tardio, pela paranoia destrutiva e pelo isolamento social absoluto imposto pela Justiça Federal. Seus antigos ternos, sob medida e joias caríssimas, haviam sido substituídos pelo uniforme padrão de detento, selando o fim trágico de uma existência pautada exclusivamente pela vaidade, desmedida e opressão. Com um último acorde monumental que sustentou a vibração das cordas de aço por longos e intensos segundos, Arthur Silva Mendes finalizou sua apresentação histórica e recolheu as mãos lentamente. O silêncio que se seguiu no grande salão principal foi absoluto, denso e reverencial, pois ninguém ousava quebrar o feitiço estético que havia dominado completamente o ambiente corporativo purificado. Logo em seguida, a plateia de investidores internacionais e diplomatas estrangeiros rompeu em uma salva de aplausos ensurdecedora, aclamando o pianista gênio com uma ovação de pé prolongada. Arthur ergueu-se da banqueta de couro polido com a mesma humildade digna que mantivera durante seus anos de serviço invisível como encarregado da limpeza noturna braçal da torre. Ele caminhou calmamente em direção a Helena Drummond, estendendo-lhe a mão direita com um carinho profundo e um respeito absoluto que as palavras comuns jamais conseguiriam expressar fielmente. A jovem herdeira entrelaçou seus dedos com os dele perante os olhares admirados de toda a alta sociedade, consolidando publicamente uma união afetiva e ética que transcendia as barreiras do mercado financeiro. O experiente advogado Dr. Samuel observava o casal de jovens estrategistas do canto do palco com um sorriso paternal de profunda satisfação e dever cumprido gravado em seu rosto envelhecido. O velho jurista sabia que a vitória alcançada perante as cortes internacionais de Genebra representava o ápice de sua longa carreira profissional dedicada à defesa intransigente dos direitos humanos e científicos legítimos. Ele guardou os documentos oficiais em sua pasta de couro e retirou-se silenciosamente, deixando os legítimos herdeiros do império tecnológico saborearem o triunfo merecido da verdade jurídica, caminhando lado a lado em direção às imensas vidraças espelhadas que revelavam a linha do horizonte iluminada da metrópole próspera. Arthur e Helena contemplavam o início luminoso de seu futuro compartilhado. As profundas cicatrizes deixadas pelas injustiças do passado doloroso haviam sido plenamente curadas pelo poder regenerador do amor verdadeiro e pela retidão moral inabalável de suas escolhas conscientes presentes.
A piada cruel do bilionário arrogante havia se transformado definitivamente em uma sinfonia eterna de redenção. Dignidade humana essencial e felicidade plena para as novas gerações que herdarão o planeta purificado.